Então é bom sempre ficar esperto, tem golpe de todos os lados. Se você não for aprovado, a gente te dispensa e te paga essa semana. Só que eles nunca pagaram. E a partir do telefone dele, que ele tinha todos os aplicativos no telefone, esses caras entraram e sumiram com 3.000 libras, fazendo grupo de WhatsApp. E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui para mais um vídeo, né? E hoje vamos falar de quê? De coisa ruim, porque já falamos, fizemos 2 vídeos aí falando de coisas boas, né? Curiosidades aqui da Inglaterra. Falamos também de 10 lugares para você viajar e conhecer aqui fora dos habituais. Citei vários dos lugares habituais que a gente costuma e a maioria dos turistas costumam ver, mas falei de vários outros que eu particularmente quero conhecer e são lugares bastante interessantes. Então, se você não viu, eu vou deixar aqui no card, dá uma olhada aí. E agora vamos para o vídeo. Como eu acabei de falar, a gente vai falar de coisa ruim que infelizmente acontece, mas faz parte da realidade aqui da Inglaterra. Algumas pessoas chamam de golpe, outras chamam de scam, né? Eu vou falar de alguns relacionados a turistas, coisas que acontecem dentro do aeroporto, ou em restaurantes, ou em algum outro lugar fora. Vou falar de quando você entra aqui e começa a trabalhar, os tipos de scam que aparecem para você, e para você ter cuidado aí com todos esses esquemas, que às vezes você pode parecer que está tendo vantagem, ou você pode estar sendo praticamente ameaçado por algum desses tipos de scam, onde você vai ficar com medo, porque você é estrangeiro, você acabou de entrar, você não conhece a lei, você não sabe desse sistema, e aí você se sente ali repreendido e acaba entrando nele algumas vezes. Outras vezes é mais relacionado à vantagem, né? Afinal a gente sabe aí que tá cheio, não só no Brasil, não só brasileiros aí dando golpes aqui na Inglaterra, mas também tem muito estrangeiro dando bastante golpe, e por que não ingleses também. Então vamos pro vídeo. Bom, o primeiro que eu vou falar é relacionado mais a turista, né? Não sei se isso acontece com todas as moedas, mas eu vi reclamações e vi vídeos onde as pessoas falam que quando elas vão naqueles caixas automáticos do aeroporto que chama ATM, né? ATM, esses caixas algumas vezes eles te oferecem para você tirar o seu dinheiro na sua moeda, dizendo que você não vai ser taxado. Só que você é taxado na verdade muito mais. Os bancos te taxam para você fazer aí a conversão para sua moeda ou sacar em sua moeda mais ou menos 2 a 3%. E quando isso acontece, esse caixa fala que você não vai ser taxado e você é taxado 12%. Por exemplo, se você vem dos Estados Unidos, ele fala você pode sacar em dólar. E aí você vai sacar em dólar, em vez de ser taxado 3%, você é taxado 12%. Em vez de tirar a moeda em pounds, a pessoa prefere tirar. Vou tirar em dólar porque eu não pago a taxa e depois eu vou numa casa de câmbio e troco, e acaba saindo aí no prejuízo. O que não quer dizer que possa acontecer fora do aeroporto, normalmente nesses caixas ATMs, não nos caixas relacionados direto aos bancos, né? Porque você tem caixa aqui do Barclays, tem caixa do Lloyds, tem caixa do Next, tem caixa de vários bancos, mas o ATM, digamos assim, ele é a união de todos. Seria tipo o caixa 24 horas do Brasil. Então cuidado com esses caixas, né? Quando você for sacar, quando aparecer esse tipo de mensagem, é só você dizer não e sacar na moeda normal, vai pagar aí uma taxa de 2 a 3%, mas faz parte quando você está turistando. Outra coisa que eu vi pessoas falarem na internet foi que o que acontece, muitas pessoas, principalmente turistas, eles estão ali com o celular, estão tirando foto o tempo todo. Então às vezes eles vão num café aí, tomar o seu cafezinho, tirar a sua foto, e eles deixam o celular ali em cima da mesa. E nisso, estranhos, né? Normalmente aí o pessoal meio voltado para gypsy, meio cigano, meio paquistanês, eles acabam chegando com jornal e tudo mais para oferecer alguma coisa ou para perguntar. Isso acontece, esse caso que eu tô falando, acontece mais no centro de Londres. Se você for ali, principalmente quando voltar a abrir tudo, se você for ali perto da London Eye, tem um McDonald's, você tem ali é uma área que acontece bastante desse tipo de coisa, né? Porque tem o McDonald's, está sempre muito cheio e as pessoas têm que dividir a mesa muitas vezes, porque realmente ele está muito cheio. Então tem que ter bastante cuidado com esse tipo de coisa, porque às vezes eles estão lá com a batatinha, fala, posso sentar aqui, e coloca o jornal, alguma coisa que ele está carregando e cobre o seu equipamento. Muitas vezes você tem que aceitar que essa pessoa sente ali, dependendo do quão lotado está o lugar, por exemplo, esse McDonald's que eu citei para vocês, e aí na hora que essa pessoa come mais rápido, porque ela leva uma quantidade muito pequena, às vezes uma batatinha come e sai, e você fica tranquilo, às vezes você está discutindo com mais pessoas, conversando com mais pessoas, e puxa ali a sua carteira, o seu celular, alguma coisa do tipo, que ele cobriu com o jornal, com a revista, com a bolsa ou com alguma coisa dele, beleza? Então cuidado com esse tipo de pickpockets aí. Então a dica é, principalmente quando você estiver nesses lugares lotados turísticos, lógico, eu estou falando aqui de Londres, da Inglaterra, lugares que eu conheço, mas pode acontecer em qualquer lugar do mundo, porque como eu sempre falo, está relacionado a pessoas, não só ao lugar, principalmente lugares turísticos. Pessoas de má índole vão utilizar isso para tirar vantagem, para se aproveitar. Então sempre que você estiver nesse tipo de lugar lotado, celular, câmera, o máximo no bolso, vai lá só com o cartão, compra seu lanche, come, mas dificilmente num ponto turístico lotado de gente vai acontecer do cara te roubar
e sai correndo. Não que não aconteça, isso pode acontecer e a maioria das pessoas tem medo de parar esse tipo de trombadinha, né? Mas existem aqueles que podem parar, então eles também pesam isso, porque se ele for parado ele pode ser linchado, pode ser preso, pode acontecer alguma coisa. Então eles tentam fazer sempre da forma mais sutil possível, né? Se existe sutilidade em assaltar alguém, né? Outra coisa que acontece com os turistas é também os pedicabs, que eles chamam, né? Ou rickshaws, que é tipo um cara que vai chegar te oferecendo aí transporte, né? Tipo um táxi, sem ser Uber, sem ser nada disso. E aí você precisa se deslocar de um lugar para o outro, você vai querer usar esse serviço, vai achar que tá mais barato e foi supostamente mais fácil. O cara veio até você e ofereceu o serviço, você fala por que não, né? Melhor do que às vezes pegar o ônibus e tudo mais. E aí você entra dentro do táxi deles, quando você chega no seu ponto final, ele muda totalmente o que ele falou sobre as taxas e tudo mais, e aí você se sente meio repreendido, né? Acuado e acaba pagando. Então isso é um problema, principalmente para quem vem de fora, quem vem do Brasil, que tem uma moeda com valor menor, ou seja, se é uma viagem que às vezes você pagaria 10 pounds no Uber, 20 pounds, você pode acabar pagando até 50, ou seja, o prejuízo acaba sendo bem grande, principalmente quem vem do Brasil, quem vem aí de um país onde a moeda está em baixa, beleza? Então ter cuidado aí também com esses pedicabs. Coisa que é importante, como eu tô falando de um lugar turístico bastante movimentado, pelo menos quando tá fora da pandemia, né, fora aí do lockdown, você vai ter muita gente prestativa que vai te ajudar quando você vem pra cá, não fala inglês, tá turistando, tá sozinho, mas o ideal é que você saiba falar o básico, tenha uma noção já prévia, pesquise aí na internet os pontos turísticos para você utilizar, quais trens que você pegaria e tudo mais, porque tem muita gente também que acaba ali sendo prestativa, pessoas que chegam ali oferecendo ajuda e tudo mais e na verdade estão tentando tirar uma vantagem de você, né? E aí, por exemplo, alguém que tenta te ajudar quando você está indo num caixa e tudo mais, né? Não é comum aqui, as pessoas dificilmente chegam muito próximo de você quando tá no caixa, mas se alguém chegar, você já sabe que é algo estranho. A atitude das pessoas daqui, pelo menos a grande maioria, inclusive estrangeiros que moram aqui, é se manter distante. Cada pessoa tem, digamos assim, uma área de espaço muito maior onde as pessoas não se aproximam tanto, principalmente quando você está indo pagar alguma coisa, quando você está indo no caixa ou alguma coisa do tipo. Se isso acontecer com você, fique esperto, porque às vezes a pessoa está querendo tirar uma vantagem, te distrair de alguma forma, bater sua carteira. Em Paris, por exemplo, a gente tem vídeos aqui, eu vou deixar aqui no card o nosso vídeo de Paris. Cara, lá eles te abordam o tempo todo, os gypsies, né? Você tá andando na rua, os caras te abordam. Teve uma hora que 4, 5 meninas colaram na Camila pedindo assinatura de coisas. E eu percebi que algumas meninas estavam chegando perto. Falei, Camila, sai daí. No que a gente falou, surgiram alguns policiais ali, pararam o carro na hora. As meninas desceram um escadão que tem lá em Paris, gigante, correndo, e a polícia correndo atrás. Eles chegam, pelo menos em Paris foi assim, eles chegam te oferecendo ajuda, pedindo, né, para você fazer um baixo assinado para ajudar os estrangeiros, os imigrantes, as pessoas refugiadas e tudo mais, e aí eles te dão um golpe. Isso é em Paris. Aqui em Londres eu nunca vi disso. Se alguém que já veio para cá, visitou, passeou e passou por alguma situação dessas que eu tô citando aqui, deixa aí embaixo no comentário para ajudar a galera, pra galera pegar a manha do que acontece. Logicamente, nem tudo vai acontecer 100% como eu tô falando. Como eu sempre disse, é um país mais seguro, as pessoas têm mais medo de cometer crimes, né? Pelo menos os que não são malandros, mas os que já estão na área e cometem crimes, eles fazem isso tranquilamente e na maioria das vezes as pessoas deixam quieto, não vão nem na polícia, estão turistando, vai lá, tipo, perder um dia inteiro dentro que às vezes você está aqui 4, 5 dias para poder fazer um BO, alguma coisa do tipo, para tentar sobre alguma coisa que você provavelmente não vai recuperar. A galera turista que quer pegar aqueles ônibus hop on, hop off, né? Que você pega o ônibus e dá uma volta turística, o cara vai te falando as coisas, tá até traduzido, você tem gravações ali em diferentes línguas, é show de bola, legal, é um pouco caro, né? Eu sugeriria que você pesquise antes e viaje e faça o máximo que você puder por você mesmo, não é muito difícil, o metrô funciona bastante, o ônibus funciona bastante, você vai acabar gastando menos. Mas a questão é, muitas vezes tem caras vendendo na rua também. Quando eles vendem esse tipo de ticket na rua, você tem que ver se ele é credenciado ou se ele vai te levar até um ponto oficial onde vende esse ticket, porque às vezes eles falsificam também. Sempre suspeite de algo que venha sendo muito oferecido para você ali, digamos, na rua, avulso, né, digamos assim. Se você tiver às vezes banca parecida com banca de jornal que venda isso, é mais garantido, porque se acontecer alguma coisa, você pode ir lá reclamar, ele não vai sair dali. Tem aquela banca, tem um lugar que você comprou. Você comprou de um transeunte aí, ó, transeunte, olha só a palavra, mano, faz milênios que eu não ouço isso. Você compra de uma pessoa que tá transitando ali e ela pode sumir e você nunca mais viu. Então, cuidado com esse tipo de scam também, porque às vezes você pega ali como eles dizem aqui, good deal, né, um bom negócio. Às vezes esses bons negócios são bons demais para ser verdade, por isso é sempre bom você já vir com uma informação prévia, pesquisar na internet, ver a média de preços. Se for algo que tá muito fora do preço, cara,
cara, desconfie, beleza? Então sempre que você vier com dinheiro, com cartão, com alguma coisa, né, não deixe muito à mostra em coisas fáceis, porque principalmente em pontos turísticos, cara, no mundo inteiro tem que ter cuidado. Isso acontece em todo lugar do mundo, que nem eu falei, Paris já tá um negócio bem grave, né? Aqui na Inglaterra nunca aconteceu comigo, mas eu já ouvi falar de várias pessoas, você tem vários vídeos aí na internet falando disso, e eu sempre busco vídeos de ingleses, como eu sempre falo aqui, porque aí os caras estão aqui há muito mais tempo, eles sabem o que acontece, eles leem os jornais, então você já pega um aparato de informação e já fica sabendo de tudo de ruim que acontece, mas você tem que saber para evitar, né? Na verdade é só para evitar, não para ficar tenso. Uma coisa que estava acontecendo bastante lá em Londres, não sei como tá agora, mas fazem 2 anos que a gente saiu de lá, mas quando eu estava trabalhando lá no centro, já tinha até cartazes em tudo quanto era poste, para ter cuidado com 2 caras de moto. Não é que nem no Brasil que o cara para, vai te assaltar a mão armada, alguma coisa, mas às vezes as pessoas lá andam muito com o celular na mão, falando também, na beira da rua, próximo da rua, né, na calçada, mas bem próximo ali da rua, e os motoqueiros passavam, o garupa passava e puxava o celular e pegava. Às vezes o celular também não pegava, caía, quebrava, então tem que ter esses cuidados, sempre ficar andando ali mais próximo das lojas e tudo mais. Uma coisa que eu não citei é que quando eu trabalhava nessa universidade lá no centro de Londres, também estava acontecendo bastante roubos de gangues, tipo, jogavam ácido na cara da galera pra roubar a moto, tá ligado? O cara tava lá ligando a moto, o cara vinha, jogava ácido, ele ficava mexendo no rosto porque tava ardendo, eles pegavam a moto e iam embora, né? Então não era armado, mas acabava ali deformando a pessoa, causando problemas de vista e tudo mais, simplesmente para roubar uma moto. E aproveitando esse gancho, eu vou falar do que aconteceu com pessoas próximas, né? No meu trabalho tem um cara, um senhor, né? Infelizmente a esposa dele faleceu e ele resolveu entrar num site aí para buscar uma namorada. E nesse site ele colocou o telefone, colocou os dados dele, e a partir do telefone dele, que ele tinha todos os aplicativos no telefone, esses caras entraram e sumiram com 3.000 libras, né? Lógico, depois o banco pagou e tudo mais, mas aí eles foram ver que era um scam, e quando ele começou a ver, tinha compras lá em Londres de kebab, de um monte de coisa, supermercado e etc. E ele foi e ele não percebeu, porque ele ficou ali o fim de semana sem olhar as contas dele, e no fim de semana eles fizeram a limpa. E agora aconteceu novamente, eu não sei se foi por isso, mas a gente tem que ter cuidado, né? Quando você vai em qualquer aeroporto que você vai utilizar a internet, muitas vezes ele pede um e-mail seu, né? E nesse e-mail vem algum tipo de confirmação, né? Ou o seu telefone. Quando você passa esse tipo de dado, eles acabam te ligando. Comigo, por exemplo, nunca tinha acontecido, mas agora que eu tive que fazer o exame do Covid, né? Eu tive que dar o meu telefone, o número do meu telefone, para eles me mandarem a resposta, e depois disso, uma semana depois que eu fiz o exame, praticamente eu comecei a receber ligações estranhas, né? Ligações de scam, onde os caras me falavam tipo assim: ah, tem um problema no seu CPF, se você quer resolver esse problema, clique 1, se você quer fazer não sei o que, clique 2, se você não clicar em nenhum, você pode ser preso, né, arrested. E eu falo, cara, como assim? Que papo é esse, né? Eu simplesmente desliguei e deletei. Existem alguns sites que você consegue consultar esses telefones e bloquear. Se você receber esse tipo de ligação, se o meu celular tem essa opção, se o seu tiver, você já põe para bloquear esse tipo de número para você não receber mais esse tipo de ligação. Mas acontece, então já aconteceu também, porque a gente vai em aeroporto, como eu falei, precisa colocar lá nosso e-mail, nosso telefone, alguma coisa do tipo para ter acesso à internet do aeroporto, e esses caras vendem seus dados, eles não estão nem aí, né? Porque na verdade não é o aeroporto que está provendo a internet, é uma empresa terceirizada que está dentro do aeroporto provendo a internet para todo mundo, e aí eles fazem isso, infelizmente. Um outro caso bem interessante, fui chamado em entrevista de emprego para trabalhar num call center, né, de paquistaneses lá em Londres, que um amigo meu tinha sido chamado, ele achou meio estranho, ele trabalhou lá uma semana, porque era assim, você entrava, eles te davam vários aconselhamentos sobre como arrumar emprego em Londres, tudo mais, falavam que iam pegar o seu currículo, e um dos serviços dele era arrumar currículo de pessoas. Então eles falavam, você vai ficar aqui, a gente vai te dar um currículo padrão, você vai ler esse currículo padrão, e quando as pessoas fizerem o pedido para você e fizerem o pagamento, né, você vai atender, vai vender esse serviço, e quando eles fizerem o pagamento, você vai lá e só molda, né, do jeito, de acordo com alguns dos templates. E aí esse emprego, só que eles não pagavam nada, eles só pagavam o transporte. E isso meu colega ficou trabalhando nesse lugar por uma semana, só pagando o transporte, ele tinha que levar comida e tudo mais, porque eles falaram, no final, se você for aprovado, você vai continuar. Se você não for aprovado, a gente te dispensa e te paga essa semana. Só que eles nunca pagaram. Quando eu fui nessa entrevista, eu lembrei do caso que aconteceu com esse colega nosso. E eu falei, cara, que lugar estranho, né? Eu vi aquela coisa, um monte de gente lá que você via que tinha acabado de chegar, tava desesperada por emprego, eu preciso arrumar meu currículo e tudo mais. E eles iam lá e cobravam para arrumar o currículo. E hoje em dia você consegue entrar na internet e achar vários templates que deixam o seu currículo de uma forma praticamente básica e padrão. Eu nunca paguei para esse tipo de coisa e fui em
mais de 50 entrevistas lá em Londres, trabalhei em grandes empresas, então a gente vê que isso aí é possível, a gente só tem que ter cuidado. E aí nesse emprego eu praticamente neguei, porque eles falaram, você vai ficar trabalhando uma semana, a gente paga o seu transporte, né, que aí era tipo um Oyster Card para semana, e aí você ficaria lá trabalhando, sei lá, 7, 8 horas por dia, sem nenhuma garantia, e quando bate isso eles te mandam embora. Ou seja, quantos currículos você não consegue fazer em 5 dias? Eles fazem isso com um monte de gente. Então tem que ter bastante cuidado com esse tipo de coisa. Existem vários scams, várias empresas paquistanesas aqui que fazem esse tipo de scam. Quando você entra em algum site, tem site utilizando informações do governo, principalmente de e-mails. Então sempre cuidado, não clicar nesse tipo de coisa. Se esse tipo de emprego te chamar para esse tipo de telemarketing, né, que você vai vender esse serviço de arrumar currículo, fique esperto, né? Se quem quiser ir, vá. Mas eu fui lá, perdi meu tempo, gastei minha passagem. E além deles me oferecerem a vaga onde eu faria currículos para as pessoas, eles queriam que fazer o meu currículo e que eu pagasse também. E aí eu falei, cara, tá de brincadeira, né? Porque eles utilizam o quê? Você vai soltar o seu currículo dentro de sites de agências, o que que eles fazem? O seu currículo tá público lá no site do uma Reed, no CV Library ou em qualquer outro, já peguem nota aí, eu vou deixar aqui embaixo alguns sites de emprego. E aí eles vão olhar o seu currículo, vão ter o seu telefone, então eles vão te ligar como se fosse para uma entrevista, mas na verdade às vezes também eles querem só te vender que você pague pelo menos fazer um currículo com eles, né? Se você paga para fazer o currículo, mas não quer a vaga, no final eles ganharam dinheiro. Então tem que ter muito cuidado. Eu só não sei como esses caras conseguem abrir aí o número para poder ter uma empresa aqui, embora abrir empresa aqui é muito mais fácil que no Brasil. A maioria das pessoas vai acabar não processando eles, não entrando em justiça, porque, né, às vezes é um valor muito pequeno e a pessoa não quer gastar dinheiro com advogado e acaba saindo prejuízo. Lógico, tem muitos outros, tá cheio de empresa brasileira. Eu já falei aqui, quando eu tava procurando emprego, eu tava querendo fazer aquela prova do CS Card, né, que é para você trabalhar em obras e tudo mais. Os brasileiros ofereceram para fazer a prova e ter o resultado garantido em português, e eu teria que pagar 700 libras, sendo que para fazer essa prova você paga 20. Pelo menos quando eu fiz eu paguei só 20. Lógico, eu podia passar ou não, eu fiquei estudando tudo em inglês, online e tudo mais, mas tem que ter cuidado. Se eu tivesse caído nessa dos brasileiros, eu tinha gasto 700 libras para ter um cartão para poder trabalhar em obra, e no final acabei nunca usando e nem trabalhando em obra de alguma forma. Então é bom sempre ficar esperto, tem golpe de todos os lados, tem gente aí fazendo grupo de WhatsApp, onde você paga para participar do grupo e no final você não tem contato nenhum, não tem muita informação, ficam só as pessoas ali num debate como se fosse um chat de Facebook ali, como se fosse um grupo de Facebook, onde as pessoas ficam, cada uma jogando a sua informação e aquela pessoa que é dona tá só recebendo dinheiro. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, beleza? E esse vídeo foi mais para ajudar a galera, para mostrar algumas formas das coisas que acontecem. Infelizmente tem que ter um pouco o pé atrás, o país é mais seguro e tudo mais, mas tá cheio de gente malandra se aproveitando, e tem malandro de todos os lugares. Tem malandro inglês, tem malandro alemão, tem malandro romeno, tem bastante, paquistanês então nem se fala, mas a gente tem que ficar esperto, mas também não sair com medo e julgando todas as pessoas. Só tem que ficar esperto, logicamente, como eu já falei aqui, não deixar isso te consumir, fazer um mal muito maior, beleza? Tem que viver a vida na forma mais tranquila possível, e como eu disse, é mais tranquilo do que no Brasil, mas pode acontecer, beleza? Um abraço e até mais, valeu!